Bom dia a todos. Hoje, dia 6, né? Dia 6/10, vamos dar início a mais um módulo relacionamento interpessoal. Compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente falar um pouquinho nesse tema. Alguns de vocês já ouviram falar desse relacionamento intrapessoal e interpessoal? Bom, vamos começar aqui então. Relacionamento intrapessoal. Bom, hoje nós vamos fazer uma introdução tanto do relacionamento intrapessoal quanto do relacionamento interpessoal. E aí vocês vão ler a apostila e depois a gente vai entrar de vez mesmo no conteúdo. Bom, na nossa introdução de hoje, relacionamento intrapessoal. Esse conceito diz respeito à capacidade de se relacionar com suas próprias emoções e sentimentos. Alguns exemplos. Quando eu consigo, me relacionar comigo mesmo, quando eu consigo identificar as minhas emoções ou as minhas limitações. Por exemplo, você, quando começa a conversar com outras pessoas, isso acontece mais no meio familiar, mas há grande possibilidade de acontecer fora do âmbito familiar também. E de repente você começa num assunto que talvez é um assunto muito contraditório, com pontos de vistas diferentes. Quando a gente, por exemplo, fala de política, algumas pessoas têm uma linha de pensamento de que um partido é bom e o outro tem uma linha de pensamento que o outro partido é que é bom. E aí quando as duas pessoas estão ali tentando chegar numa conclusão, a gente vê que os ânimos vão ficando elevados, né? Às vezes a pessoa vai ficando ali com os ânimos elevados e aí eu te pergunto, você se conhece a ponto de dizer já está na hora de parar com a discussão e você sai fora da discussão? Você se conhece? Você sabe até que ponto você pode ir nessa discussão? Você sabe até que ponto você pode chegar? Tipo assim, não, aqui é o meu limite. Se eu for mais que isso, vai dar tapa, vai dar problema. A gente vai entrar num desacordo. Então, pessoal, a gente entende, né? A gente reconhece os nossos limites. Às vezes a pessoa conhece, uma outra pessoa, de repente surge ali um certo interesse na questão do namoro, do relacionamento. De repente surge um certo interesse ali naquela pessoa e tal, você começa a conversar.
E você sabe até onde é o seu limite. Você sabe que ali você não pode ir mais, porque senão dá casamento. Então você conhece o limite. Você, não, aqui eu não posso ir mais, espera aí. Eu preciso conhecer melhor essa pessoa, né, para eu poder, às vezes, começar um relacionamento. Então você tem um limite. Então você conhece esse limite. E quando a gente conhece esse limite, é muito bom, muito bom. Isso chama relacionamento intrapessoal. É você conhecer parte de você mesmo e saber que se você for além daquilo que talvez ali você já sabe que não deve ir, vai trazer problema para a sua vida. Mesmo assim, é na questão da obediência, né? Quando nós éramos, né, criança, e os nossos pais nos diziam: meu filho, não faça isso, porque isso é perigoso. Por exemplo, não suba na árvore, você pode cair e quebrar um braço. E aí eu subia na árvore, mas eu subia até uma altura ali mais ou menos que eu identificava que se eu caísse não iria quebrar um braço. Então eu já tinha ali um limite. Então eu já conhecia o problema, porque minha mãe já havia falado, e porque como criança, né, eu não tinha essa noção, porque a criança ela não tem, por isso que a gente fica o tempo todo, né, correndo atrás das crianças. Não faça isso, não faça isso é perigoso, não faça, não faça, não faça. E é o dia inteiro a gente dizendo, não faz isso, para com isso, né? Eles estão brincando ali, a gente sabe que pode cair, bater a cabeça no chão, bater a cabeça na parede, pode cair da bicicleta, pode... Nossa Deus, é uma loucura, né? E a gente fica, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. E aí ele vai criando barreiras ou limites, estabelecendo limites. E cada pessoa, ela constrói esses limites dentro de si mesma. São diferentes. Pode ser que um pai tenha 10 filhos e os 10 filhos ele ensina da mesma forma. Só que cada um desses filhos, ele cresce com uma característica diferente do outro. Então, cada um desses filhos vai absorver uma quantidade ali de informação diferenciada do outro. Então, uns vai estabelecer alguns limites, né, para a sua vida e outros não. Uns vai até 50%, outros 70%, outros 10% e outros não absorvem nada. E aí, né, não coloca limites. Tem pessoas que têm o hábito de roubar. Só vou dar esse exemplo para vocês entenderem. Quando ele era pequeno, a mãe dele dizia assim: meu filho não pode roubar, porque se você roubar, você vai para a cadeia. Se você roubar, você corre o risco de ser morto por um policial. Mas aí, digamos que ela tinha 3 filhos e ela falava as mesmas coisas para os 3 filhos. Só que 2 filhos obedeceu à mãe e criou para si, né, um ponto até ele diz, não, eu posso ir até aqui. Eu posso ver, eu posso até ter vontade de pegar, mas eu não vou pegar porque é errado. Né? Então ele estabeleceu para si mesmo, né, um ponto limite que ele não pode ir até aquele ponto. Já que um desses filhos, ele não estabeleceu. Quando a mãe dele dizia, meu filho não pode roubar, porque se você roubar, você vai para a cadeia. Aí ele dizia assim, tô nem aí para minha mãe não. Ah, que não pode. Aí quando ele viu uma coisa, ele não tinha esse limite até onde ele podia ir. Então ele via, se interessava, achava legal, pegava. E muitas das vezes vai desenvolvendo. Aí ele vai desenvolvendo essa, como é que eu posso dizer? Ele vai desenvolvendo. A gente fala de, depois eu vou lembrar a palavra. Agora ela não vem aqui na minha cabeça. Mas ele vai desenvolvendo, né? Cada dia, aí ele rouba uma garrafa, amanhã ele rouba um carrinho, depois ele rouba um telefone, depois ele rouba uma loja, depois ele quer roubar um banco e depois ele vai para a cadeia e o final, muitas vezes, né, para muitos dessas pessoas, acabam morrendo, né, nesse meio. Ou seja, porque não estabeleceu, ele não quis estabelecer para si, né, uma regra ou até o ponto em que ele podia ir.
Então ele não conseguiu assimilar essas coisas. E isso já começa lá desde criança. Então a pessoa vai crescendo e ele não consegue controlar essas emoções. Então ele vai desenvolvendo isso daí ao longo da vida dele. E aí depois é muito difícil, né, ele voltar atrás e falar, não, agora chega, eu vou estabelecer uma regra para minha própria vida, porque isso aí é um relacionamento interpessoal, é intrapessoal. É um relacionamento meu comigo mesmo. Não tem como, por exemplo, essa mãe ir lá nesse filho e dizer assim, meu filho, você roubou a vida toda, mas vamos, para de roubar. A influência da mãe dele, que não foi suficiente lá atrás, não vai ser suficiente agora para fazer ele mudar de ideia. Ele precisa aceitar isso na vida dele e dizer, eu não quero mais. Então é um relacionamento dele com ele mesmo, é ele dizendo para si mesmo, eu agora vou criar, né, vou estabelecer aqui um ponto limite, eu não vou além desse ponto. Né? E eu posso citar muitos outros exemplos desse relacionamento intrapessoal, que é eu me controlar, sabe? Tem pessoas, eu já vi algumas pessoas dizer assim, olha, quando é, eu me controlo, eu sou uma pessoa boa. Quando eu não me controlo, eu sou aquele cara que fuma, que bebe, que vai pra boate, chega lá parecendo que é o dono do mundo, né? Aí no outro dia, Sara, tudo, começa a trabalhar na segunda-feira. Não, agora eu sou outro cara, agora eu sou o cara de responsabilidade, é o cara que trabalha, que sustenta a família e tal. Mas no final de semana ele é outro cara. Ou seja, quando a gente não consegue controlar os nossos impulsos ou as nossas emoções e dizer assim, não vou fazer, aí a gente faz um monte de besteira, né? Porque a gente vai assim numa onda das nossas emoções e a gente faz um monte de besteira. Mas se a gente começar a pensar um pouco assim de forma mais racional, a gente vai olhar para trás e vai dizer assim, puxa vida, será que eu fiz tudo isso? Por que que eu fiz tudo isso? Ou seja, porque eu não coloquei, eu não estabeleci um ponto até onde eu podia ir. Eu não me controlei. Aí quando fala do relacionamento intrapessoal, está dizendo respeito à nossa capacidade de se relacionar com as nossas emoções e sentimentos. Porque nós, como pessoas emotivas, nós vamos para o lado emocional da coisa. Ah, a moça, por exemplo, ela está querendo casar. Está procurando ali um rapaz para poder casar, construir uma família. Aí ela olha, vê um rapaz bonito. Aí os olhos enchem, né? O coração bate forte. Aí ela se aproxima da pessoa, tem um bom diálogo, né? Conversa muito bem. E aí o coração já começa a bater mais forte, ou seja, emoção. A emoção está sendo levado pela emoção. Mas aí, se ela parar um pouquinho e dizer assim, não, peraí, eu preciso conhecer esse rapaz, eu preciso saber de onde ele vem, o que que ele faz da vida, qual que é a família dele, qual que é a procedência da família, para depois eu me relacionar com ele. Porque se eu não conhecer essa pessoa, eu vou entrar num relacionamento e 3 dias depois eu vou descobrir que o cara às vezes é traficante, às vezes é um cara que vive aí envolvido com roubo, com assassinato e tudo mais. E aí já está envolvido até a raiz do cabelo. E aí como que sai de um relacionamento desse? Aí a moça fala assim, eu quero sair do relacionamento. O cara fala, se você sair eu te mato. Se você me deixar, eu vou te matar. Porque a pessoa ela já não tem esse. Ela não estabeleceu para a vida dela esse limite até onde ela pode ir. Para não ofender outras pessoas. Porque nós temos que viver nós temos que viver na sociedade de forma que a nossa vida seja uma vida que abençoe outras vidas, que ajude outras vidas. Nós temos que viver nessa terra com o sentimento de que nós nascemos para servir outras pessoas, para fazer outras pessoas felizes.
Mas tem pessoas que pensam ao contrário. Ela pensa que ela nasceu para escravizar as pessoas. Ela nasceu para, por exemplo, o homem casa com a mulher e já acha que a mulher é dele, ele é dona dela, registrou no nome dele, ela é uma mercadoria, ela é uma casa que ele comprou e registrou no cartório. E não é bem por aí. Quando o homem casa com uma mulher, ele casa para servir a mulher, para amar a mulher. Ele casa com uma mulher para cuidar dela, né? Para dar a ela amor, carinho, um lugar para ela dormir, para ela repousar. Então, quando eu casei com minha esposa, eu casei para servir a minha esposa. Ou seja, eu dou a minha vida para ela, para fazer ela feliz. E ela, do mesmo jeito. Então, ela casou comigo para me servir e dou a vida dela para que nós possamos ser uma família feliz. Então, nós nascemos para servir, mas tem pessoas que querem o que é do outro. Ele não quer servir o outro, ele quer tomar o que o outro tem. E aí a gente olha para esse relacionamento intrapessoal e a gente fala assim, puxa vida, tá tudo errado. Aí eu preciso conhecer a mim mesmo. E se eu estou agindo de forma errada, eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo e dizer assim, ei, Davi, você precisa melhorar. Olha, o que você fez com sua mãe hoje pela manhã foi muito triste. Você a humilhou, você maltratou aquela pessoa que lá atrás cuidou de você, aquela pessoa que lá atrás trocou as suas fraldas, aquela pessoa que te deu amor, que te deu carinho, que te protegeu, que te ensinou a andar, que te ensinou a falar, que te ensinou. E muitos filhos não valorizam os pais. Aí eu te pergunto, como que está o seu relacionamento intrapessoal? Como que você consegue sobreviver sem parar para analisar o que você está fazendo de bom ou ruim para as pessoas? Se você quer ser uma pessoa de sucesso na sociedade, você precisa ter um bom relacionamento intrapessoal, tá? Nem não vou falar do interpessoal, depois a gente vai entrar lá. Então, por enquanto, a gente está falando só do intrapessoal. Se eu tiver um relacionamento intrapessoal bom, ou seja, se eu souber analisar a mim mesmo todos os dias, as minhas atitudes, eu consigo ter um bom relacionamento com qualquer pessoa. Agora, se eu não consigo me entender, se eu não consigo me relacionar comigo mesmo, como que eu vou conseguir me relacionar com outras pessoas? Como que eu vou ter sucesso na minha carreira profissional? Como que eu vou ter sucesso na minha vida familiar? Como que eu vou ter sucesso na comunidade, no bairro onde eu moro, na cidade onde eu vivo? Como que eu vou sobreviver se eu não tenho um bom relacionamento comigo mesmo? Então a gente precisa observar a nossa vida. Eu aprendi isso desde muito cedo. Analisar a minha vida, as minhas atitudes. Sempre que eu deito na minha cama, eu paro por pelo menos uns 10 minutos para analisar o meu dia. O que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim? Quais foram as minhas ações durante todo o meu dia? Essas ações me fizeram uma pessoa melhor para a sociedade, para a minha família, ou as minhas ações tornaram-me uma pessoa pior do que eu já era no dia anterior? Então é sempre muito interessante, né? Se vocês querem ter sucesso na sua vida profissional, vocês precisam aprender a se relacionar com outras pessoas. Vocês precisam aprender a se relacionar primeiramente consigo mesmo. Abrir o seu coração para você mesmo. É você fazer uma autoanálise da sua vida. Porque às vezes a gente não dá certo com o pai, não dá certo com a mãe, não dá certo com os irmãos, não dá certo com ninguém no trabalho, não dá certo com os vizinhos, e a gente fala assim, tá todo mundo errado. Será? Será que não sou eu? Será que não são as minhas atitudes que está levando o caos? Será que não sou eu que estou provocando essa guerra no meio da minha família, entre os meus vizinhos, no meu bairro?
E aí tem gente que fala assim, não, eu não presto, eu quero morrer. Não, não é isso, tá? Você presta, você é uma pessoa linda, maravilhosa. Você só precisa se encontrar. Às vezes as pessoas se perdem ao longo do caminho por conta de decepções. Às vezes você tem alguma decepção muito forte e esse sentimento acaba trazendo uma dor para você e você não consegue superar essa dor e você acaba essa dor acaba fazendo com que você tome algumas decisões é, ruins e que acaba trazendo algum sofrimento para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Então você precisa se encontrar. Não é porque alguma coisa ruim aconteceu lá atrás que você vai levar a vida inteira sofrendo. Aconteceu lá, é possível consertar? Então é simples, né? É conserta, organiza a casa, o que aconteceu lá atrás, supera isso, levanta a cabeça, dias melhores virão. Levante a cabeça, comece a agir diferente, que você vai ver que as coisas vão ser diferentes para você. Certa vez eu ouvi uma história, vou contar uma história para vocês. Interessante. O homem, um jovem rapaz, ele casou com sua esposa e 3 meses depois ele vai à casa do pai. Diz, pai, eu quero me separar de minha esposa. Mas por que, meu filho? Ah, eu não estou conseguindo conviver com aquela mulher, não. Aquela mulher é difícil demais. Ou mulher complicada, pai. Aquela mulher lá não dá certo, não. Ó, nós dois estamos brigando demais. Pai, eu não dou certo, não. Eu vou largar aquela mulher. Aí o pai dele falou assim: não, meu filho, vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar um veneno. E aí você vai fazer o seguinte: você vai pegar esse veneno. Todos os dias você vai colocar na comida dela. Só que você vai fazer uma coisa para mim. Você vai fazer tudo lá na sua casa. Você vai fazer comida, você vai ajudar a sua esposa, você vai limpar a casa quando ela precisar, você vai cuidar dela com o maior amor do mundo que você tiver, para ninguém desconfiar quando ela morrer que foi você que matou ela. Aí você vai colocando todos os dias o veneno, só que ela não vai morrer de uma vez, não. Ela vai levar aí uns 3 ou 4 meses para morrer. E aí o que acontece? Você vai cuidando dela. Faz tudo para ela, não reclama de nada, trata com amor, trata com carinho e daqui 4 meses ela morreu, você tá livre, você pode casar de novo, tocar sua vida. Não, então tá bom, pai. O pai dele preparou o veneno e ele foi embora com o veneno. E aí ele começou a tratar a esposa dele de uma forma diferente. Começou a tratar a esposa muito bem, começou a fazer comida, colocava comida no prato, limpava a casa, lavava a roupa e começou a tratar a mulher dele com muito amor ali e carinho, né? Ainda que fosse uma coisa meio, né, que forçada assim. E a esposa dele, ao ver a atitude dele, ela começou a fazer várias mudanças na vida dela também. Ela entendeu que o marido dela estava sendo muito bom para ela e que ela precisava ser bom para ele. E aí ela começou a ser uma esposa melhor. Ela começou a ser uma esposa que todo homem queria ter como esposa. E ela começou a tratar ele bem, e ela começou a fazer tudo que ele queria, e houve uma grande harmonia naquela casa. E passados-se 3 meses, o rapaz volta à casa do pai novamente. Pai, eu quero conversar uma coisa muito séria com o senhor. Aí o pai dele falou, o que que é, meu filho? O que está acontecendo? Não, pai, é porque eu estava colocando veneno para minha mulher, mas só que eu estou arrependido. Porque a minha mulher, ela é a melhor mulher do mundo. Eu não poderia ter escolhido melhor uma esposa para casar. Mas eu envenenei minha esposa e agora, pai? O que que eu vou fazer da minha vida? A minha esposa vai morrer e o que que eu vou fazer? E estava bem desesperado. E aí o pai olhou para ele e disse, meu filho, quando eu me casei com sua mãe, aconteceu a mesma coisa. 3 meses depois voltei à casa de meu pai, disse que queria separar de minha esposa e meu pai me deu o mesmo veneno para eu poder dar para sua mãe. E 3 meses depois eu retornei à casa de meu pai como você está fazendo hoje vindo à minha casa. Porque eu não queria mais que ela morresse, porque eu amava muito e ela era a melhor esposa. Não podia ter escolhido melhor.
E aí o pai diz, aí o filho fica assim impressionado, uai, mas minha mãe não morreu. Ele falou, pois é, sua mãe não morreu e sua esposa também não vai morrer. Aquilo não era veneno, aquilo era pó de arroz. Eu te dei um pó de arroz dizendo que era veneno para você mudar as suas atitudes com ela. Você não precisava de veneno. Você precisava era mudar as suas atitudes com ela. E a partir do momento que você mudou as suas atitudes com ela, ela também mudou as atitudes dela com você. Porque isso é recíproco. Se queres que alguém faça algo para você, faça você primeiro. Então, é uma história, mas é uma história assim que traz uma automotivação para nós e nos ensina que às vezes nós precisamos fazer mais para as pessoas, ao invés de ficar reclamando das pessoas. Às vezes, quando a gente toma uma iniciativa de fazer algo a mais para as pessoas, elas retribuem e isso gera muita alegria para todo mundo. Então, aquele casal, né, ele voltou para casa feliz da vida e os dois seguiu a vida feliz, né, e foi uma família feliz. Então, às vezes o problema está em nós mesmos e a gente precisa olhar para dentro de nós e descobrir como que está o nosso relacionamento intrapessoal. Porque se nós conseguirmos analisar a nossa vida no particular, se a gente conseguir descobrir em nós, né, se a gente conseguir observar os nossos erros, as nossas limitações, as nossas falhas, a gente consegue levar uma vida boa, a gente consegue ser feliz, a gente consegue transmitir alegria, harmonia para a vida das pessoas. Então, quando a gente fala desse relacionamento intrapessoal, eu estou falando de mim mesmo. É eu me conhecer. E vocês se conhecem. Eu sei que conhece. Quantas vezes você falou para si mesmo: aqui é o meu limite. Mas aí a emoção foi forte demais e, né, acabou avançando um pouco mais ali o sinal. E depois vem a consequência, né? Vem o choro, tristeza, e por aí vai. Mas a gente sabe onde é o limite. Se a gente começar a obedecer um pouco mais e, e frear, né, refrear a nossa língua em momentos difíceis, a gente consegue ter boa convivência. Alguma pergunta? Bom, nessa imagem a gente vê aqui algumas pessoas felizes, sorrindo. É um ambiente de trabalho, né, onde aqui a gente vê 4 pessoas muito alegres, né? Interessante quando a gente fala do relacionamento interpessoal. Nós falamos do intra, né, que é eu me relacionar comigo mesmo, conhecer as minhas limitações. Só lembrando que isso aqui é só uma introdução, viu, pessoal? E aqui nós temos o relacionamento interpessoal, que é eu me relacionar com outras pessoas. O meu relacionamento interpessoal depende muito do meu relacionamento intrapessoal. Se eu tenho um bom relacionamento comigo mesmo, com os meus sentimentos, com as minhas emoções, certamente eu terei um bom relacionamento também com as pessoas, né, que estão fora de mim mesmo, ou seja, as pessoas, minha família, meus amigos, um grupo religioso, ou escolas, universidades, trabalho e etc. Não é fácil se relacionar. É muito difícil se relacionar. Ainda mais quando nós somos pessoas com culturas diferentes. Somos pessoas com níveis sociais diferentes. Fica difícil se relacionar. Nós nos relacionamos melhor com pessoas
que às vezes é mais próximas a nós, pessoas às vezes nossa família, né? Nossa mãe, nosso pai, às vezes a mulher quando casa, né, com o esposo. Esse relacionamento, ele é, ainda que difícil, ele ainda é mais fácil do que se relacionar com uma sociedade. Imagina você lá no seu trabalho, você convive ali com várias pessoas de níveis sociais diferentes de você, culturas diferentes de você. Pessoas que talvez tenham é, alguns princípios e valores diferentes dos seus. E aí você precisa se relacionar com essas pessoas. Eu preciso me relacionar com todas as pessoas. Ainda que essa pessoa não seja uma pessoa agradável, não seja uma pessoa que talvez sirva os meus princípios e valores, ainda que seja uma pessoa que fere todos os meus princípios e valores, eu ainda preciso ter relacionamento com essa pessoa. No quesito, né, ali, trabalho, trânsito, é, metrô, ônibus, a gente vai fazer uma viagem, de repente senta alguém do nosso lado. Como que eu vou fazer uma viagem? Imagina aí 1.000 quilômetros ao lado de uma pessoa, talvez eu vou passar 2, 3 dias ao lado dessa pessoa. E eu não vou conversar com essa pessoa, não vou falar nada. Possivelmente, se for eu, no final da viagem, a gente vai ter conversado muita coisa. Vai ter, bicho, a gente vai ter trocado muitas ideias. E eu gosto muito de ouvir, né? Eu sou ouvinte, falo demais também, né? Mas eu gosto de ouvir. Eu gosto muito de ouvir, principalmente pessoas mais velhas. Eu conheço várias pessoas, vários amigos. Tem um amigo meu que agora ele não está morando aqui, ele mudou daqui da cidade, mas ele era meu vizinho aqui. Um senhor já de quase 80 anos de idade. E aí a gente sentava e ele ia contar as suas histórias de quando ele era jovem, o quanto ele trabalhou para sustentar a família dele, o quanto ele batalhou e quanto era difícil trabalhar naquela época, né, com carros de bois, pessoas que trabalhavam cortando árvores de machado o dia todo, arrancando árvore com enxadão, machado. Não era muito fácil. A vida para ele foi muito difícil. E às vezes eu sentava com ele para conversar, porque eu sempre saía de lá muito motivado quando eu ouvia a história dele e o quanto ele sofreu lá atrás para cuidar da família dele, o quanto ele teve que trabalhar. Ele me contando que levantava às 5 horas da manhã. Quando ele parava de trabalhar, é porque ele já não estava mais enxergando. A noite já estava chegando, ali pelas 6, 18 horas, né, 19 horas. Então, ele sofreu muito durante toda a vida, trabalhou demais para poder cuidar dos filhos. E aí ele me contava suas histórias e isso me trazia motivação. Eu dizia, puxa vida, a minha vida é boa demais. Nossa, eu vivo uma vida maravilhosa. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso. Por que que essa geração reclama tanto? Por que que esse povo de hoje em dia reclama tanto? Não conheceram os homens que vêm. Senta com alguém que veio aí do passado, procura para ele o quanto ele teve que trabalhar para poder cuidar da família. Meus pais são um exemplo lá no ano de 1999 até 2010, mais ou menos. Foi só Deus na causa. Trabalhou demais, sofreu demais na vida para poder conseguir cuidar dos filhos. Hoje eu levo uma vida maravilhosa, eu não posso reclamar nunca. Né? Hoje a gente tem uma vida muito boa com relação aos homens aí do passado. Se você sentar e parar para ouvir as histórias, né, o quanto esse povo trabalhava para sobreviver, você vai ver que sua vida é boa. Eu me lembro que meu pai contando que os hospitais, não existiam hospitais públicos ali em meados de 84, 85, não existia hospital público, você tinha que pagar. Né? Não existia essa farmácia popular onde hoje você pega os remédios ali, nem todos, né, mas alguns remédios. Não existia isso. Tudo tinha que pagar.
Meu pai me disse há algum tempo atrás que ele trabalhou durante um ano em uma lavoura. No final ele colheu tudo que ele colheu. Minha mãe foi, ganhou meu irmão, né? Teve um parto do meu irmão. Ele pegou o dinheiro de um ano de trabalho e deixou no hospital. Agora pensa, ele trabalhou um ano para pagar um parto. Hoje, se a gente for analisar, um parto hoje está em torno aí de R$ 6.000. Então, dependendo do salário que uma pessoa ganha, sei lá, 6 meses, né? Salário baixo aí, 3 meses, ele consegue pagar um parto hoje particular num hospital aí top de linha. Então, naquele tempo era muito difícil. Eu gosto de ouvir as histórias. Isso chama relacionamento interpessoal. Você se relacionar com outras pessoas. Tentar absorver o máximo que essas pessoas podem te passar de positivo. E quando você sentar perto de alguém que tem pensamentos negativos e que só fala de morte, de tristeza, de doença, sai de perto. Isso contamina a sua vida. Já observou? Você pode estar o mais animado que for. Você pode ter o seu dia feliz. Você levantou da cama feliz. Você está alegre. De repente você encontra com aquela pessoa. Aquela pessoa mesmo. Você sabe até quem é. E aí ela começa a falar, né? Nossa, meu dia hoje tá péssimo. Nossa, não tem dinheiro para comprar isso, não tem dinheiro para comprar aquilo. Nossa, tô doente. Ah, eu vou morrer. Ah, tô todo mundo morrendo. Ah, eu vou morrer. Aí você vai entrando naquela tristeza assim, ó. E aí quando você chega ali com 100% de alegria, você sai 0% de alegria e mais uns 30% de tristeza carregado nas suas costas. Então, gente, evite esse tipo de pessoas. E essas pessoas, né, que têm esses traumas, geralmente são pessoas que têm muitos traumas, né? Vividos aí na infância, na adolescência, por conta de situações traumáticas, né? Eu não entro nesses temas, mas são pessoas que trouxeram muitos traumas. Eu tenho muita pena, e oro a Deus para que dê a essas pessoas a oportunidade de tentarem fazer algumas mudanças para melhorar, né, o seu convívio no meio social. Porque geralmente essas pessoas elas vivem meio isoladas. Porque as pessoas não suportam estar perto dessas pessoas. Que só fala de coisa ruim, né? Pessimista, a ponto de tirar a sua alegria. Agora é muito bom quando você se relaciona com pessoas que pensam como você, ou que tenham pensamentos positivos. Não, hoje está ruim, mas amanhã vai estar bom, com fé em Deus. Amanhã eu vou conseguir. Hoje não deu certo, não. Vou baixar minha cabeça, vou chorar, vou entristecer, vou escabelar. Pode até fazer isso ali, vai para o seu quarto, entra lá, chora, escabela, mas depois você levanta sua cabeça e vai para a guerra novamente. Nós vivemos em um mundo onde nós travamos batalhas todos os dias e nós somos soldados. Um soldado, que é um bom soldado, ele jamais desiste da batalha. Você não pode desistir, você tem que ser persistente. E ensine os seus filhos a serem persistentes. Meu filho está fazendo um tratamento, eu vou citar um exemplo para vocês. Meu filho está fazendo um tratamento de dente. A maxila dele, que é a parte de cima, ela é fechada e é um pouco para trás. E o queixo dele aqui desenvolveu um pouco mais, então os dentes da parte de baixo fica para frente. E aí eu tive que colocar um aparelho chamado Hirax. Creio eu que talvez poucas pessoas conhecem esse aparelho. Mas ele é colocado no céu da boca da criança para abrir o céu da boca. E aí ele coloca uma máscara facial para puxar a maxila para frente. Gente, pensa num tratamento difícil. Difícil. Não é fácil. A gente sofre, né? Os pais olhando para a criança sofrer, a gente sofre. Mas eu olho para ele e eu não posso transmitir para ele esse sofrimento. Eu olho para ele e falo assim: não, meu filho, você é homem, você é forte, você vai vencer.
Você não vai desistir, você não vai parar, você vai vencer, você é um campeão. E ele está conseguindo. Tem dia que ele chora, aquilo incomoda, machuca, a máscara machuca aqui pro lado de fora. Mas eu falo para ele, você vai vencer, você é um campeão, você vai alcançar isso aí, ó, você vai ser um vencedor. Então ele está vencendo na dor. Na dor. É difícil? É. Mas no dia de amanhã não vai ser qualquer coisa que vai fazer ele desistir. Não vai ser qualquer coisa. Então ele vai lutar, ele vai saber que dor ele vai sentir. A gente sofre dores durante nossa vida, mas nós não podemos parar por isso. Nós não podemos voltar para trás. Nós temos que andar para frente, nós temos que caminhar, nós temos que levantar a cabeça, nós temos que lutar. E quando a gente fala desses relacionamentos interpessoais, você vai ter dificuldades ao longo de sua vida com algumas situações. Mas quando você tiver dificuldade com alguma situação, eu vou te dar um conselho. Você se conhece. Para. Antes que seja tarde demais, vai para um lugar, para o banheiro, vai para o seu quarto e para por alguns minutos ou horas, se for preciso. E pense antes de tomar a decisão que pode trazer um prejuízo muito grande para a sua vida futuramente. Então pense antes de tomar a decisão. Analise, ore, peça a Deus direção. E aí eu tenho certeza, se for para se chorar, chora. E aí você, né, vai renovar a bateria e aí você vai com toda a força tomar a melhor decisão para trazer resultados positivos para a sua vida. Ainda que seja no trabalho, na família, na sociedade, com seus vizinhos, tá? E a gente vê esse pessoal feliz aqui. Aí você fala, nossa, ninguém tem problema aqui, tá todo mundo feliz. Ninguém sofre, só eu, né? Tem gente que fala assim, não, só eu que sofro. Olha ali a alegria daquele povo e eu aqui sofrendo. Ninguém ali tá sofrendo, tá todo mundo feliz, olha só, sorrindo, contando história. Ninguém sofre, né? Só eu. Às vezes, essas pessoas estão sofrendo mais que você mesmo. Só que elas superaram esse sofrimento. E esse sofrimento não fez elas pararem. Elas continuam lá, firmes e fortes, acreditando que no dia de amanhã será melhor que o dia de hoje e que coisas melhores podem vir. Mas desistir não é uma solução. Parar não é uma solução. Nós não podemos desistir, nós não podemos parar, nós temos que continuar. Relacionamento interpessoal. Relacionamento interpessoal é um termo que se refere à relação, ligação ou um vínculo entre duas ou mais pessoas em um determinado contexto. Então, exatamente isso que nós estamos falando. É nós termos a capacidade de se relacionar com outras pessoas. Só que nós precisamos primeiro aprender a administrar os nossos sentimentos, aprender a administrar as nossas emoções. Aprender. Nós precisamos nos conhecer. Como que a gente se conhece, professor? Para um pouquinho. Começa a pensar na sua vida, nas suas decisões, as decisões boas, as decisões ruins, as decisões que te trouxe benefícios, as decisões que te trouxe malefícios. É só você parar e começar a refletir sobre a sua própria vida. Aí você começa a administrar os seus sentimentos, as suas emoções. Naquele dia eu errei porque eu não parei. Então agora eu vou parar. Eu não vou avançar. Né? Se tem um sinal vermelho, significa para.
Sinal amarelo significa, ó, observação. O sinal vermelho está vindo. Então, o ideal é você parar antes que o sinal fique vermelho. Sinal amarelou, sai fora. Você começou a discutir política com alguém aí, principalmente da família, e você viu que esse assunto não é um assunto bacana de se discutir, pisa no freio. Não, vamos parar com esse negócio, vamos falar de amor, né? Vamos falar de ajuda, de sentimentos, vamos parar com esse negócio. Né? Ah, entrou num assunto, marido e mulher, falar de passado. Né? Ah, quando eu era solteira, eu namorei com fulano, e o marido, quando eu era solteiro, eu namorei com a fulana, e aí vai falando, e o sinal fica amarelo, e não para de falar, e o sinal fica vermelho, de repente tá brigado. Então, se esse tipo de assunto incomoda e causa briga, não vamos mais falar nesse assunto. Morreu. Vamos falar do futuro. Nós vivemos bem, construímos uma família. Só estou citando exemplos básicos aqui, pessoal, para vocês entenderem como que funciona o relacionamento. Na empresa, existem assuntos, né? Você trabalha num meio com pessoas maravilhosas, pessoas boas, mas se você começar a falar talvez de religião na empresa com algumas pessoas que pensam contrário de você e você querer expressar algum sentimento talvez ali religioso ou alguma coisa que talvez vai desagradar a outra pessoa, de repente vocês vão entrar num conflito e você vai perder às vezes a amizade, às vezes naquele momento fala coisas que não deve, no calor da emoção, e acaba que o relacionamento ali entre pessoas ou colaboradores dentro da mesma empresa se rompe. E isso é muito ruim no meio em que você vive. Você romper, né, com um relacionamento ou criar uma barreira ali no relacionamento por conta de pontos de vistas contrários. Então, é complicado. Então, tem temas que se tem um tema que traz um certo desconforto, exatamente porque as pessoas têm pensamentos diferentes e algumas pessoas não conseguem respeitar, né, ali o momento por conta não consegue administrar o sentimento. Ele sabe que tem que parar, mas ele não quer parar. Ele sabe que ele não pode ir mais do que ele está indo, mas ele quer ir. Ele sabe que se ele passar, ele corre o risco de se estrambicar lá na frente, ou de bater, de quebrar a cara, mas ele vai. Ele vai, né? Porque a natureza humana, a natureza humana, ela tem uma tendência, assim, eu não quero perder. Nós não queremos perder. Nós só queremos ganhar, né? A nossa natureza humana, a gente já nasce com essa tendência. Não, eu quero ganhar. Eu quero estar acima. O meu argumento tem que ser o melhor. A minha fala tem que ser a melhor. O meu ponto de vista tem que prevalecer. A minha vontade tem que ser preservada. Não, não é bem por aí. Tem pessoas que pensam diferente de você. E se você pensa dessa forma, você precisa começar a administrar melhor os seus sentimentos. Porque senão você acaba ficando sozinho, né? Então, uma forma de viver em harmonia em um ambiente de trabalho, na sociedade, às vezes a gente não tocar nesses assuntos, né? A gente se isolar desses temas que acaba trazendo conflito, né? Aí, às vezes, a gente tem um vizinho que é contrário, né? Agora nós estamos vendo um momento de política e o que a gente mais vê é briga, né? Por todo lado. A gente anda na rua e a gente vê os montinhos, né? A gente vê as rodinhas. E ali a gente fica escutando. Ah, fulano, eu torço pro fulano, eu torço pro ciclano. Ah, se o fulano perdeu, eu te pago tanto, se o fulano ganhar, eu te pago tanto. E aquela... Ou seja, as pessoas acabam perdendo ali por não saber administrar um sentimento, perde o amigo, perde um membro da família, né? Perde um colega no trabalho, ou seja, a gente acaba rompendo com as nossas amizades por conta de não saber administrar.
um sentimento. Então a gente precisa aprender a administrar os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas vontades, certo? A gente tem que administrar isso aí. Os nossos desejos, as nossas vontades são desenfreadas. A gente quer coisas que a gente não pode ter. Os nossos desejos é de ter coisas que nós não podemos ter, não devemos. O nosso ser humano, ele tende para isso, a desejar coisas que talvez não é nossa, não pertence a nós. Então eu tenho que administrar os meus sentimentos e dizer assim, não, eu não posso, eu não quero, eu não devo, não vou fazer. A gente vê, né, o homem, quando olha e vê uma mulher bonita, aí fala assim, nossa, que mulher bonita. Oh, peraí, não é minha, eu não quero, já tenho a minha, né, amo a minha esposa, para por aí. Aí a mulher é do mesmo jeito, né? A mulher é casada e tal, tem família, vê um homem bonito, né? Chega, brilha os olhos, mas não pode. Aí ela administra o sentimento, ela fala, não, eu tenho família, eu tenho um esposo, eu tenho meus filhos, eu tenho que honrar minha família. Eu não posso, eu não devo e não vou fazer. Mas o ser humano, como ser humano, ele sempre quer desenvolver, né, caminhar para onde não deve ir. É igual a questão que eu disse para vocês lá atrás, né, da questão da pessoa que rouba, só um exemplo. Ele vê o objeto, deseja o objeto e ele não controla o sentimento, ele não consegue controlar o sentimento. Ele não consegue, ele fala, eu não quero, eu não vou, e o coração bate forte, não, mas eu quero, eu vou pegar, e pega, e rouba. Então, ele não consegue administrar os sentimentos dele. A pessoa que trai o cônjuge, da mesma forma. Ele começa a ver, começa a se sentir atraído, e ele não quer, mas ele quer ao mesmo tempo, e de repente ele já está cometendo ali o erro, né? Já está fazendo o que não deve, porque ele não conseguiu administrar os sentimentos. Eu não quero, não posso, não devo, não vou fazer. É difícil? É muito difícil. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Mas eu preciso me controlar para viver bem, em harmonia com a minha família, com a sociedade, no meio em que eu convivo no trabalho. Alguma dúvida? Comentário? Experiências? Bom, pessoal, nós já fizemos aqui uma breve introdução do que nós queríamos passar para vocês hoje. Foi apenas uma introdução do que nós vamos aprender em relacionamento interpessoal, intrapessoal. A gente vai, nas próximas aulas, né, estar falando um pouco mais e principalmente desse relacionamento empresa-funcionário, colaboradores e funcionários. A gente precisa muito nos esforçarmos para ter bons relacionamentos. Existe no meio empresarial um termo chamado network, que significa rede de relacionamentos. Se o seu network for muito bom, você vai conseguir muitas oportunidades na sua vida. Oportunidade de bons empregos, oportunidade de bons negócios, oportunidade de construir uma boa família. Está ali o seu network, ou seja, na sua rede de relacionamentos. E tenta de vez em quando passar um filtro nessa sua rede de relacionamento. Tem relacionamentos que não compensa, tá? Não compensa. Então, tenta filtrar os seus relacionamentos. Se relacione com pessoas que preservam, né, os princípios e valores que você acredita. Você será feliz.
Muito obrigado pela participação de todos vocês aqui nessa manhã. Vou deixar para vocês o apostila para vocês estarem lendo após a gente terminar a nossa aula. Vou deixar lá a apostila disponível para vocês. Eu vou subir essa aula para o YouTube agora. E aí já vou anexar tanto a apostila quanto o vídeo da aula lá no Classroom. Muito obrigado pela participação. Tenham todos aí um excelente dia. Um forte abraço. Muito obrigado, gente.